Será que estamos fazendo a nossa parte na construção do reino de Deus? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um Café com Espiritismo. Estamos na terceira parte do livro Pai Nosso, de Meimei, psicografia de Chico Xavier. E a lição de hoje é a 13ª, Algo Mais. E Meimei diz assim: um crente sincero na bondade do céu, desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus, pediu certo dia ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para campo. De início encontrou-se com o vento que cantava, e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos, mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume, e a flor lhe contou: minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem estacou ao pé de grande árvore, que protegia um poço d'água cheio de rãs, e a árvore lhe falou: confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante fixou os feios batráquios e fez um gesto de repulsa, mas a árvore continuou: essas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois serei ajudada por elas na defesa das minhas próprias raízes contra os vermes da destruição e da morte. O devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao olheiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, telhas e vasos. Então o devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus é preciso ajudar aos outros sempre mais e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer. Na história de Meimei, os personagens, tirados da natureza sábia, não se contentaram em fazer o básico. Eles buscaram o algo a mais, aquilo que poderiam fazer para se doarem por completo. A verdade é que quanto mais amamos, quanto mais queremos fazer, mais queremos nos doar. E foi isso que Meimei trouxe nesse texto. Quando amamos em nossa potencialidade, dentro daquilo que estamos fazendo, onde Deus nos colocou, seja em casa, com a família, no trabalho, na rua ou no templo que frequentamos, aí sim estamos fazendo a nossa parte na construção do reino de Deus. Acredito que na prática funcione mais ou menos assim. Ao exercer a função que fomos designados no trabalho diário, por exemplo, o algo a mais seria fazer isso com amor, respeitando a nós mesmos e aos colegas de trabalho em volta. Ao conversar e oferecer um ombro amigo, o algo a mais, por exemplo, poderia ser vibrar positivamente por aquela pessoa, orar por ela. Ao ajudar uma família ou alguém em necessidade material, o algo a mais, por exemplo, poderia ser dar carinho, atenção, aconchego. Ao estudar o Espiritismo, o algo a mais, por exemplo, poderia ser refletir profundamente sobre o aprendizado e trazê-lo para a prática diária. Ao falar de Jesus, o algo a mais, por exemplo, poderia ser o esforço para tentar seguir os exemplos do Mestre. E por aí vai. Tem uma lição de André Luiz
que complementa muito esse ensinamento de Meimei. É a primeira do livro Agenda Cristã, também psicografia de Chico Xavier. É um texto muito interessante, na qual o mentor coloca um verbo e como a gente pode praticar aquela ação de forma a fazer o algo a mais. E para isso, muitas vezes, ele se utiliza de uma única palavra. Vou ler pausadamente para poder tentar dar o sentido do verbo empregado e do algo a mais que André Luiz nos sugere fazer. Ele diz assim: aprende humildemente, ensina praticando, administra educando, oferece prestativo, ama edificando, teme a ti mesmo, sofre aproveitando, fala construindo, ouve sem malícia, ajuda elevando, ampara levantando, passa servindo, ora serenamente, pede com juízo, espera trabalhando, crê agindo, confia vigiando, recebe distribuindo, atende com gentileza, coopera sem apego, socorre melhorando, examina salvando, esclarece respeitoso, semeia sem aflição, estuda aperfeiçoando, caminha com todos, avança auxiliando, age no bem geral, corrige com bondade, perdoa sempre. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.